Graça e paz, mulheres lindas do Senhor. Muito bom estar aqui com vocês, né? Esse momento é nosso. Fala com a sua irmã que está perto de você. Esse momento é nosso. Deixa os homens lá fora, né? Tem algum homem aqui? Vai embora, hein? Ah, o Diogo já... Tadinho, ele está ajudando. Então, assim, por que eu falei isso? Porque esse momento é nosso. Então, não se preocupa. Eu estiver pregando aqui, se você quiser interagir também, não se preocupa, tá bom? Não tem nada assim de legalista aqui, porque quando a gente faz um evento para as mulheres, seja uma pequena reunião, seja um café, um chá, a gente faz com a finalidade de tratar as nossas dificuldades. Só uma mulher para entender outra mulher, não é assim? Então, assim, o Senhor, Ele nos trouxe hoje algo poderoso, falando para as mulheres. Então, quando a gente marcou o tardezinha com ela, já parte de um princípio, de uma ideia que a gente conversando lá atrás, não foi, Cris? A gente estava conversando lá atrás, aí a Cris tinha falado, eu tinha vontade de fazer uma tardezinha lá em casa, chamar umas meninas, não sei o quê. Eu falei assim, poxa, por causa da pandemia, como isso está difícil para a gente, né? Qualquer grupinho que você faz, já estão falando, é aglomeração, é aglomeração, é aglomeração. Você vai, agora eu não sei como é que tá, mas vai na praia, o que mais tem é aglomeração. Vai nos bares, o que mais tem é aglomeração. Mas na igreja não pode ter aglomeração. Então, na igreja, tudo é muito difícil para a gente. Mas partindo dessa ideia da tardezinha que ela falou, o Senhor nos deu um projeto na Rede de Mulheres, chamado Tardezinha com Elas. Que projeto é esse? Esse seria o primeiro na igreja, mas depois que passar a pandemia, a gente vai estar agendando a tardezinha na casa das mulheres. Vão ser reuniões no lar, com mulheres. Tá? Uma tardezinha, a gente faz um café, faz alguma coisa, traz uma palavra, ministra, ora com as mulheres. Porque eu sei que muitas pedem isso, né? Poxa, podia ter uma reunião das servas de Deus aqui em casa. E realmente, hoje a gente não está podendo fazer isso. Até para a gente poder fazer esse chá aqui, a gente até fez com inscrição justamente para a gente limitar também. Porque imagina se a gente enchesse isso aqui de mulher... ia dar problema para a gente depois. Então, eu falei, vamos aproveitar o mês de março. Por que o mês de março? Nossa reunião seria na terça, a última terça-feira do mês seria nosso culto normal. Eu falei, vamos aproveitar, porque março é especial. Quem sabe aqui porque março é especial? Porque é nosso dia. Ué, mas o nosso dia é todo dia, né? Mas olha só, há exatamente 44 anos atrás, foi decretado, foi legalizado oficialmente pelas Nações Unidas, dia 8 de março de 1977, o Dia Internacional da Mulher. Por quê? Alguém sabe aqui por que existe o Dia Internacional da Mulher? Todo mundo fala do Dia Internacional da Mulher, mas ninguém sabe, né? Ou pelo menos... uma grande maioria não sabe. Então, essa data ela foi oficializada em 1977, 44 anos. Porém, já se havia, no século XIX, N protestos, lutas das mulheres reivindicando os seus direitos. Direitos de quê? Queridos, o período após guerra, as mulheres sofreram muito. O período que os seus maridos iam para as guerras, o que acontece? Imagina a mulher dona de casa, tinha seus esposos em casa, aí daqui a pouco tem aquela explosão, guerra, todos os homens vão ter que sair. Então, as mulheres elas tiveram que se virar nos 30. Como? Aquelas que sabiam costurar para fora, aquelas que sabiam fazer bordado, aquelas que sabiam fazer comida, elas começaram a ter que se virar para cuidar dos filhos, porque os maridos estavam na guerra. Daí, a partir de períodos de guerras, as mulheres foram imbuídas daquela necessidade de ter que trabalhar fora. Porque elas caíram em si. Poxa, já pensou? Se toda vez que eu estiver sem meu marido, o que eu vou fazer com os meus filhos? A gente vai passar necessidade. A partir desse período, começou a ser gerado nas mulheres o intuito de começar a trabalhar e buscar. E daí em diante, querido, houve uma guerra muito grande, que sempre teve um preconceito muito grande com as mulheres. Né? Ainda existe hoje em alguns países, em alguns lugares. E a partir daí, elas começaram a lutar. E a ênfase maior, não que nesse dia aqui foi o ápice, foi quando, lá numa fábrica têxtil em Nova York, 130 operárias morreram queimadas. Quem já ouviu falar disso aqui? Porque houve, nesse período,
antes, né? Porque é uma luta já bem antiga, tá? Ela só foi legalizada, o Dia Internacional das Mulheres, em 1977. Mas a luta das mulheres é muito antiga. Por direitos, por quê? Já havia esses movimentos das mulheres lutando na Europa e nos Estados Unidos por uma menor carga de trabalho. Sabe por quê? Quantas horas elas trabalhavam por dia? 15 horas por dia. 15. Queridos, hoje a gente trabalha 8, não é isso? Acho que é a média, não é isso? Porque tem uma hora de almoço. Não é cansativa a beça? Imagina que essas mulheres antigamente trabalhavam 15 horas por dia. Imagina a mãe que deixa o seu filho com 4 meses em casa, pequenininha, tendo que ficar 15 horas no seu trabalho. Então, a luta delas era por uma menor carga de trabalho, a luta delas era por salários maiores, porque não tinha a igualdade, ainda existia aquilo que os homens poderiam exercer a mesma função, mas eles sempre iam ganhar mais. Então, as mulheres elas vêm lutando anos após ano, e todos os anos, em março, 8 de março, quando se fala a bandeira do Dia Internacional da Mulher, querida, não é o dia de você ir para o salão embelezar o cabelo. Desculpa, Rosa. E a Rosa é dona de salão. Não é porque é o dia 8, entendeu? É muito além do que isso. Porque foi uma servidão, se vocês vão me entender por causa do tema da palestra, foi uma servidão injusta. Por quê? As mulheres só queriam o direito de poder trabalhar. Elas só queriam o direito de poder servir a sua família, com seu dinheiro, com seu recurso, com seu trabalho físico, não é assim? E ainda assim, por mais que é o Dia Internacional da Mulher, mas tem mulheres lutando pelo direito até hoje, sofrendo até hoje. Foi uma servidão injusta, não foi? Olha quanto tempo para elas conseguirem, aos pouquinhos, ir galgando algumas coisas, e mesmo assim ainda existe muita injustiça para com as mulheres. Então, eu trouxe esse tema para vocês. O Dia Internacional da Mulher é o dia em que nós vamos ter que aprender a servidão verdadeira. Sabe por quê? A servidão delas foi injusta. A servidão delas no trabalho foi insatisfatória. Sabe por quê? Morreram 130. Isso é o que foi divulgado, é de uma história que a gente conhece. Quantas outras mulheres não morrem aí, às vezes no trabalho, por tantas coisas que se acontecem, não é? Preconceitos, tantas coisas que acontecem aí no mundo. Foi uma servidão insatisfatória, a delas. Hoje em dia é muito bonito, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Todas as mulheres querem ganhar florzinha nesse dia, né? Mas sabe que mais do que ganhar uma florzinha, a gente quer respeito. Não é isso? O que você prefere, uma pétala de uma flor ou um respeito? O que você prefere, uma flor ou um salário de acordo com o que você merece? Então, está vendo a diferença? Nosso dia é muito mais do que um dia 8. O dia é o dia que nós estamos satisfeitos com aquilo pelo qual o Senhor determinou para a nossa vida. Esse é o dia que nós somos realizados. Então, queridos, foi uma servidão insatisfatória, porque muitas mulheres sofreram e sofrem até hoje, mas fazem parte da história, porque também, se não tivesse a história, nós não saberíamos disso, né? A gente também não se apegaria com isso. Mas aí o Senhor nos trouxe hoje uma servidão admirável. Fala assim, uma servidão admirável. E a Rosa pegou cola comigo, ela não sabia, mas o meu texto base ela já leu. Vamos ler o Lucas 8:1. Mas a gente vai trazer dentro do tema de uma admirável servidão. Vamos ler comigo? Queridas, eu tenho tudo aqui, eu não uso a Bíblia, porque eu tenho tudo aqui no papel, tá? Como ter uma servidão admirável? Está em Lucas 8, a partir do 1. Quem achou, diga amém. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. Queridas,
Então eu preciso falar com vocês sobre uma servidão que alguém admira. Se é admirável, é porque alguém admira. Primeiramente, a gente precisa entender o modelo de servidão dessas mulheres. Primeiro, foram mulheres que foram encontradas pela mensagem de Jesus, a mensagem de salvação. Foi apresentada a elas um reino, foi apresentada a elas um caminho novo. Não foi isso que aconteceu com essas mulheres? Um caminho de libertação, um caminho de cura, um caminho de restauração, um caminho de milagre, principalmente um caminho de esperança. Eis que viviam suas vidinhas ali, normal, uma era casada com o administrador do palácio, cada um vivia a sua vida, Maria Madalena era prostituta, cada uma vivia a sua vida. E se encontraram com Jesus, e Jesus ia pregando a palavra, anunciando o reino que estava por vir. E a palavra do Senhor diz que a partir do momento que o Senhor encontra com elas e entrega a mensagem do reino para elas, elas são libertas, elas são tratadas, trabalhadas. Entrou dentro do coração dela, do sentimento delas, um amor por aquilo ali tão grande que o único desejo da vida delas era servir. O momento em que elas se encontram com Jesus, Jesus ministra a vida delas, liberta elas. Mulheres totalmente diferentes, você vai identificar aqui classes sociais diferentes. Se a gente for pensar a Joana, esposa de Cusa, você vai ver que já é uma mulher bem sucedida financeiramente, que é um administrador do palácio, né? A Maria Madalena, aqui se diz a que foi expulso 7 demônios, é uma que era prostituta. E não cita muito bem as outras, mas umas aqui que costuravam, tinham vários tipos de trabalho, da uma classe social da menor ao maior, mas um sentimento em comum. Eu preciso servir esse reino. Eu preciso servir esse mestre que me curou, que me libertou, que me limpou. Então, a gente já começa daí o prazer e a satisfação que a mulher de Deus, quando ela encontra o seu propósito. Que lindo quando a gente consegue achar nosso propósito, né? Às vezes a gente está aí no mundo, queridos, perdido. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente vai fazer. A gente sabe que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente sabe que Deus nos chamou para alguma coisa, mas a gente não sabe o que vai fazer. A melhor realização de uma serva de Deus é quando a gente se acha no nosso propósito, o propósito pelo qual o Senhor nos chama. E o Senhor as chama e elas entendem. Sabe por quê? Esse texto ele vai dizer que como que elas serviam a Jesus. Elas identificaram, porque elas foram chamadas, elas serviam a Jesus onde Jesus estava. A palavra diz que todas as vezes que Jesus ia pregando, ele ficava em algumas casas. Ele ia ficando em casas, às vezes ele ia ficando em reuniões. E sempre que Jesus vinha, queridos, vinha a multidão, vinham os discípulos, vinham aqueles que seguiam. O trabalho delas não era só o ter que limpar, varrer, cozinhar. O trabalho delas, a maioria das vezes, é o gasto. De se comprar a comida, de se comprar o que eles iam usar, o que eles iam beber. Mas olha só que linda é a mensagem quando a gente enxerga na ótica de Deus. Onde tinha o propósito divino, que era a salvação, amém? Porque Jesus estava ali para pregar onde há o propósito divino, há servidão. Se você entrou aqui, você entende que esse lugar é lugar de propósito divino, você tem que ser serva desse lugar. Se você está na sua casa e você entende que lá na sua casa a sua família é de Deus e tem propósito divino ali, você é serva da sua casa. Se você tem o seu marido e você entende que, ainda que hoje ele não seja um servo de Deus e não professa fé em Deus, mas você enxerga o propósito divino na vida dele, você é serva do seu marido. Dá para entender, queridos, a servidão? Eu sou serva daquilo que me leva ao propósito divino. O propósito divino era que o filho dele viesse ao mundo, pregasse as boas novas do Evangelho, anunciasse o reino de Deus e as pessoas se arrependessem dos seus pecados, fossem libertas, fossem salvas e herdassem a vida eterna. Aquelas mulheres que foram libertas, salvas, curadas, transformadas, entenderam o propósito divino e serviram. Tudo vai a gente entender. Entender o propósito. Quando a gente entende, tudo é mais fácil. Então, elas se colocaram ali como servas para servir a Jesus.
entendendo que aonde o propósito divino está, elas precisam servir. E quem é o propósito divino ali? Era Jesus. Quantas vezes a gente fala assim, meu marido é de Deus, mas na hora que seu marido vai te pedir alguma coisa, você sai para lá. Ué, seu marido é de Deus só quando faz o que te agrada? Teu marido é de Deus. Entenda que Jesus está na vida dele. Então faça o que você precisa fazer. Entenda que o propósito de Deus sempre vai ser maior do que aquilo que você quer, do que aquilo que você sente, do que aquilo que você gostaria de fazer. Às vezes a gente quer bater. E Deus fala assim, não, aquieta-te. Eu tenho um propósito aí. Ai daquela mulher que saber que tem um propósito e ela está agindo pela força do seu braço. Deus cobra. Então, queridas, elas entenderam que onde Jesus está tem que ter serviço. Não tem como desassociar. Se há um propósito, tem servidão. E olha, não é qualquer servidão, é uma admirável servidão. É algo que eu faço com alegria, é algo que eu faço com prazer. Se o Senhor me deu uma missão, eu não posso fazer resmungando, reclamando, xingando, amaldiçoando. Eu preciso fazer com prazer. Vocês acham que elas ficavam lá limpando a casa lá, Jesus tendo que pregar a palavra, tendo que dar, elas tendo que alimentar os apóstolos, murmurando, mastigando chiclete? Duvido. Às vezes a gente está limpando a nossa casa, mastigando chiclete o dia inteiro. Achei alguém aí? Tá. Servindo mal. Existem várias formas de servir. Elas serviram com a contribuição financeira, com a ajuda ao trabalho, abrindo as portas das suas casas para receber o discípulo, receber Jesus e receber os discípulos é receber a mensagem. É receber tudo. Quando Jesus vem, ele vem com tudo. Ele vem com cura, com libertação, com transformação, com confronto. Jesus vem com tudo. Abriu a porta da sua casa para Jesus, não se esqueça disso. Receba tudo que ele vai te dar. Tudo. Então, existem também várias formas de servir e eu vou dar alguns modelos para a gente entender aqui. Preciso de água, que eu falo, minha garganta fica seca. Várias formas de servir. Vocês sabiam que Sara, esposa de Abraão, ela também serviu? Às vezes a gente fala muito de Abraão, pai da fé. O pai da fé, porque a partir de Abraão, a família da fé ela foi constituída. Nós somos descendentes de Abraão, trazendo na origem do povo hebreus, a partir de Abraão, a fé de Abraão, né? Nós estamos imbuídos nisso. Mas pouco se fala na mulher dele. A mulher dele, ela veio como uma serva. Ela serviu do chamado de fé. Querido, vocês não sabem como que seria isso, o marido de vocês chegar e falar assim, mulheres, vão para um lugar ali onde Deus mandou eu ir, eu não sei onde é, mas ele falou que eu vou ser pai de multidão. Imagina seu marido falar isso para você. A mulher, do jeito que ela é detalhista, ela vai falar assim, onde que é, qual o endereço, qual o zap, o face da pessoa que te chamou. A mulher ia fazer isso. Sabe o que Sara fez? Vamos embora. Ela serviu o chamado do marido. O marido foi chamado, falou assim, sai da sua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ela foi. Às vezes, queridas, nossos esposos têm um chamado, têm um ministério, têm um propósito, e a gente não quer ajudar ele no ministério dele. Ah, o meu marido ele não é da igreja, mas a gente não quer servir ele porque ele não é da igreja. Onde que está escrito isso na Bíblia também? A gente acaba burlando os princípios. Então, é o que eu falei, várias formas de servir. As mulheres serviram da forma que eu citei a vocês. E agora, Sara, ela foi serva do propósito de promessas, que estava imbuído sobre o marido dela, Abraão.
Serviu, e serviu tão bem que quando ela viu que ela não dava filho para gerar, ela não tinha filho, estava ficando velha, até se precipitou, ficou preocupada que a promessa não se cumprisse, deu a ideia ao marido da serva, não foi? Tão preocupada ela era de cumprir aquilo pelo qual Deus colocou ela. Deus encaixou ela no plano. Deus colocou ela no plano, e aqui, em 1 Pedro 1, do 1 ao 6, diz assim: da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se deles algum deles são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento da sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as traças do cabelo, as finas joias de ouro, ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante a um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto, na antiguidade, era desse modo que as mulheres santas que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada uma para com seu próprio marido. Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Queridas, quando a gente vai pesquisar sobre esse texto na internet, é tanta coisa que aparece, porque aqui Pedro está dizendo que nós temos que seguir o exemplo de Sara, que chamava do seu marido de Senhor. E quando você pega e fala isso para as mulheres falam: caramba, pastor, isso é muito antigo. Como é velho isso, chamar o marido de Senhor. Queridos, lembra que eu falei no começo? Se tem chamado divino ou tem um propósito divino, Jesus está ali, o Senhor está ali. Então nós precisamos servir ao propósito. Ela chamava o Senhor porque ela entendia que o ministério, o chamado, a obra, a promessa estava sobre a vida dele, a partir dele. E nós não podemos ser o calo que vai atrapalhar o que o Senhor tem para fazer na vida dos nossos esposos. O que acontece hoje é que as mulheres estão muito orgulhosas. Vocês me perdoam, eu preciso falar isso para vocês? Lembra que eu falei para vocês que essa reunião é de mulher só para isso, tá? Quando sair, não fica chateada comigo, me dá um abraço ali na porta. Então, a gente não consegue. Às vezes a pessoa está vendo que o casamento dela está indo para o buraco abaixo, mas ela não abre mão do orgulho. Já falei, se tiver um propósito divino ali e você está lutando contra esse propósito divino, você não está lutando contra o seu marido, está lutando contra Deus. E o propósito que Deus tem na vida dele. Quando fala Sara chamava o marido de Senhor, está atribuindo isso, a submissão, ao respeito. E hoje os casamentos estão sendo destruídos porque está faltando o respeito das mulheres para com os seus esposos. Depois você vai querer me fazer uma lista de coisas que justifique você não respeitar o seu marido. Eu não quero saber de lista. Eu quero saber que a palavra do Senhor diz que você tem que ser submissa ao propósito dele. Você tem que ser submissa ao que o Senhor colocou. E daqui a pouco você vai entender o porquê, porque eu vou dar uma outra referência e você vai conseguir entender melhor isso. Então, Sara serviu ao marido obedecendo a algo que nem ela sabia que ia acontecer. Mas ela entendia que o chamado era dele e ela tinha que servir esse ministério, esse chamado também. Cola junto, queridos. Cola junto com o seu marido. Às vezes querem ficar lutando uma vida inteira. Se estivessem juntos já há muito tempo, já tinha resolvido esse problema. Seu esposo não é seu inimigo. Então, Sara serviu no chamado de fé do seu esposo. Rebeca também serviu. Eu estou citando as matriarcas, que foram as mulheres que, através delas, hoje existe o povo de Deus, o povo judeu. Sara serviu, agora Rebeca serve também. E agora Rebeca serve de uma forma um pouco diferenciada. Rebeca serviu respondendo ao chamado.
Por que respondendo? Sara não respondeu também? Respondeu. Mas Rebeca aqui foi numa situação muito diferente. Gênesis 24, 18. Quem quiser pode ler. Eu acabo correndo porque eu tenho aqui. Gênesis 24, 18. A palavra do Senhor diz que Isaac, ele precisava se casar. Pai manda ele ir lá na sua parentela procurar uma esposa para ele, porque ele não queria que seu filho se casasse com uma cananita, uma mulher de outra religião. E esse contexto vai falar quando no meio do caminho, antes de Isaac se encontrar com Rebeca, acontece todo um sinal de Deus, uma resposta de que ela realmente seria sua futura esposa. Gênesis 24, 18, ao que ela responde: bebe, meu senhor. E prontamente tirou de sobre os ombros o cântaro d'água e o serviu. E ali foi como que um sinal de Deus que ela seria sua futura esposa, essa escolhida por Deus. O que nos arremete aqui, que Rebeca serviu respondendo ao chamado, porque ela nem conhecia. Ela não o conhecia, até então ela não sabia que ele era seu parente também. E ela já se pronuncia como uma forma de serva, queridas. A resposta dela: bebe, meu senhor, e deu a água para ele beber. Um estranho. Prontamente tirou e serviu, ou seja, já era uma serva nata. Quando foi falado sobre o casamento, sobre tudo, prontamente ela aceitou ir para se casar com Isaac e também servir a um chamado que não era dela. Porque, queridas, muitas das vezes somos chamados e não queremos servir. Quantas vezes a gente pede ajuda, colaboração, até para serviços mesmo dentro da igreja, às vezes a gente está com dificuldade, né, no ministerial, precisando de ajuda de pessoas para servir, e a gente sabe que aquela pessoa tem aptidão naquela área, o Senhor já deu aquele dom e a pessoa simplesmente não quer. É um direito, né, dela não querer. Mas quantas pessoas são chamadas e não querem servir? Às vezes a gente fala sobre as mulheres que não têm sabedoria para conduzir sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido. Elas sabem o certo, mas não querem fazer. Às vezes vai passar por problemas lá na frente por algo que o Senhor já advertiu, o Senhor já ensinou, o Senhor já falou para não fazer, mas elas simplesmente endurecem o coração e não querem fazer. Então, queridas, não sei se essa é a sua condição, se o Senhor tem te chamado, o Senhor tem admoestado você de alguma forma, seja na igreja, porque você pode servir na igreja, mas pode servir também muito bem dentro da sua casa. Às vezes tem gente que serve bem na igreja, mas chega em casa e não serve bem. Às vezes a pessoa é uma ótima obreira dentro da igreja, chega em casa, maltrata os filhos e maltrata o marido. Não adianta. O que nós somos aqui, nós precisamos ser lá fora. Não existe máscara. Então, a diferença aqui é que a Rebeca serviu respondendo ao chamado, e a resposta dela foi sim. A resposta foi sim. Eu aceito o chamado. E quando eu aceito, eu me coloco debaixo dele. A resposta dela foi: bebe, meu senhor. Para o marido, ou o futuro marido dela. Então, falei de Sara, falei de Rebeca na ordem. Agora vou falar um pouco sobre Raquel. Raquel e Lia, né? Que foi as duas mulheres de Jacó. Raquel e Lia também serviram. Da mesma forma, Jacó se apaixona por Raquel, aí ganha Lia de bandeja, porque não queria ela, mas acabou sendo enganado e ficou com as duas esposas. Mas como elas serviram? Serviram criando os patriarcas. Serviram como donas de casas, ajudadoras de Jacó. Arrumavam confusão direto entre elas, né? Mas serviam. Mas serviam criando. Às vezes você é mais serva dentro da tua casa, cuidando bem do seu marido, dos seus filhos, do que você precisar exatamente estar de segunda a segunda dentro da igreja e desagradando a Deus. Dá para entender isso, queridos? Que o Senhor nos dê equilíbrio para separar as coisas. Você pode ser uma boa serva do Senhor, tanto na igreja, mas o Senhor exige mais da gente ser uma boa serva dentro de casa.
E olha que eu sou suspeita para falar que eu fico muito na igreja. Mas eu entendo que foi o meu chamado que Deus tem para a minha vida. Quem sabe aqui da minha vida sabe que eu já vivo mais na igreja do que dentro de casa. Mas se você for conversar com meu esposo, ele vai falar assim, ó, foi de comum acordo. Porque ele não vai cobrar de mim, de repente, uma roupa que eu deixe de lavar porque eu estava na igreja. Então, não sei se é o seu caso. Às vezes o seu esposo é exigente. Ele quer que a roupa esteja lavada, passada, a casa arrumada. Então, você cuida do seu marido primeiro. Não adianta vir para a igreja e deixar a casa suja. Porque chegar depois dar problema no teu casamento, falar assim, foi a pastora ou o pastor que mandou eu servir na igreja. Você nunca vai ouvir isso da gente. Nunca. Você vai ouvir a gente falar que a gente precisa de servos na igreja, mas tu falar assim, ó, eu não servi a igreja porque eu precisei servir o meu marido. Eu falei assim, tá perfeito. Tá perfeito. Cuida da sua casa, cuida do seu marido, cuida dos seus filhos. Que eles têm propósito, Jesus está ali. Jesus está ali. Você está abandonando o propósito de Deus para vir para o templo? Se esforça, queridos, para estar aqui domingo e quarta. Eu tenho certeza que se você cuidar bem da sua casa, do seu marido, ele não vai botar empecilho para você estar na igreja quarta e domingo. Se acontecer, é porque você está falhando dentro da sua casa. Dá para entender? Se acontecer, é porque você está falhando dentro da sua casa. Contudo, peça sabedoria a Deus para você conduzir o seu lar e ainda assim poder servir aqui na igreja, que a gente precisa também, tá bom? Peça sabedoria a Deus, mas não bota essa responsabilidade nas costas dos pastores, não. A sua casa, quem vai administrar é você, eu não estou lá contigo. O pastor não está lá. Na hora que você tiver problema com seu marido lá, é você e ele. Então, Raquel e Lia, elas serviram muito bem, criando os patriarcas. Outra também que para mim é uma serva admirável, a samaritana. João 4 vai contar a história de quando Jesus tem um encontro com a samaritana no poço. E ali ela vai, né, buscar a água. Jesus fala assim, essa água aí é temporária, ela não mata a tua sede completa. Aquele que tem a água que vai matar a tua sede de verdade sou eu. Lembra dessa passagem? Então, a samaritana, ela serviu, sabe como? Serviu evangelizando. Olha que forma de servir admirável também. Tá, é a referência específica de João 4:28. Depois que ela tem aquele encontro com Jesus, ela sente a sua alma lavada. Jesus ali cura ela das dores, dos traumas dela, que ela se sentia uma pessoa vazia, já estava indo para o 5º marido. Não, já tinha 5 e ia para o 6º, né? E mesmo assim se sentia vazia e sozinha. Jesus fala para ela, eu vou te dar algo que vai te deixar saciada para o resto da sua vida. Ela bebe, né, daquela água. E ali ela começa a servir a Jesus. Fala assim em João 4:28. A mulher, então, deixou o seu cântaro. Foi à cidade e disse aos homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram todos para onde Jesus estava. Serviu pregando. A gente vai se encaixar em alguma coisa dessa aqui. Em alguma forma de servidão aqui a gente se encaixa, querido. Tem mulher que prega bem, tem mulher que evangeliza bem. É uma ferramenta nata. Onde ela parar, seja numa fila de banco, seja na loteria, seja no salão, ela está pregando. Está servindo a Deus. Gente, eu nem consigo tagarelar tanto, eu nem gosto de conversar na fila, porque eu estou uma arara porque eu estou na fila. Se eu ficar em fila, as pessoas ficam puxando assunto comigo, eu só sacudo a cabeça. De verdade. Eu não sou evangelista, não sou. Eu posso pregar aqui, mas eu não sou de ficar... Já tem gente que é uma evangelista nata, não é? Você está conversando com a pessoa, daqui a pouco, pessoal, por que você tem a palavra? Porque... Ela tá ganhando, pregando. A samaritana era assim. É uma forma de servidão. Ela servia pregando. Então, as mulheres citadas acima serviam cuidando das casas das reuniões, alimentando os discípulos e Jesus.
e provendo eles com seus recursos. Observação, eu já falei, eu vou repetir. Sempre onde tem propósito divino, tem servas. Amém? Cadê as servas aqui? Sempre onde tem propósito divino, tem servas. Porque você vai começar a enxergar as coisas diferentes. A Rosa vai ver propósito divino no salão dela. A Michele vai ver propósito divino lá na Irene, onde ela trabalha. Onde você estiver trabalhando, você vai ver. Onde você vai ver propósito divino, você vai estar querendo servir, fazer alguma coisa, ajudar. Porque você entende que Jesus está ali. Você vai parar de ficar reclamando dos seus filhos, você vai parar de ficar reclamando do seu marido. Porque você vai entender que ali tem um propósito divino. Não luta contra Deus. Todas essas mulheres que eu citei, todas tinham algo em comum. Todas. Primeiro, deixaram algo. Amém? Quando Abraão fala para a mulher, vamos que eu ouvi uma voz. A mulher, vamos, deixou. Deixou família. Deixou amigos. Né? Quando Rebeca também, meu senhor, bebe. Deixou também. Deixou família. Não é isso? A samaritana, por mais que ela dizia que não tinha nada, que era vazia, mas tinha alguma coisa, tinha sua casa. Tinha alguma coisa. Não é? Então largaram algo. Queridos, às vezes a gente quer viver algo novo de Deus, a gente quer servir a Deus e não consegue servir porque a gente não quer deixar. A gente não quer largar. A gente fica apegado às coisas que estão lá atrás. E a gente não consegue servir com alegria, com uma servidão satisfatória, lembra que eu falei? A gente não consegue porque a gente fica preso. Tem coisas que a gente precisa mexer, mudar, melhorar, para a gente conseguir ter liberdade para servir. Então deixaram algo, deixaram o quê? Deixaram o pecado principal. Quando Maria Madalena é pega em adultério, não é? A palavra do Senhor diz o quê? Que os religiosos iam apedrejar ela. Aí Jesus fala o quê? Atira a primeira pedra quem nunca pecou. Não é isso? Aí Jesus pergunta para ela, mulher, cadê seus adversários, seus acusadores? Foram todos embora, porque todo mundo tem pecado. Não é? Agora você vá e não peque mais. Não foi isso que ele falou para ela? Ela teve que largar o pecado. A gente precisa servir, mas primeiro a gente precisa largar. Então todas elas deixaram algo. Deixaram o pecado, deixaram outras propostas. Abriram mão de outras propostas. Principalmente, isso é citado tanto aqui em Rebeca, em Gênesis 24, 18, e isso é citado em João 4, quando fala assim, e deixou o cântaro. Rebeca largou o cântaro para ir com Isaac. Ela deu a água para ele, serviu ele e largou. Ela largou ali o pastoreio, a ajuda que ela tinha, que dava ao seu pai. A samaritana, o cântaro, era aquilo que representava a água externa que a samaritana buscava. Quando ela larga o cântaro, ela está falando assim, nada mais nesse mundo satisfaz a minha sede. Só Jesus satisfaz a minha sede agora. Porque o cântaro, ela podia pegar água no poço de Jacó. Quando a pessoa larga o cântaro, ela está largando aquilo que poderia suprir ela humanamente falando. Então, o que todas tinham em comum? Largaram o passado. Largaram as suas posses. Largaram aquilo que poderia dar sustentabilidade a elas como mulheres. Que seria a fuga delas. Nós queremos servir ao Senhor, mas a gente precisa largar o passado. Aquilo que nos liga a esse mundo, aquilo que nos prende. Porque senão a gente vai viver na presença do Senhor, no lugar onde há o propósito divino, mas não vamos conseguir servir Ele. Porque sempre vai ter alguma coisa nos prendendo. Sempre alguma coisa nos puxando. Eu quero servir, mas não consigo.
Eu quero fazer, mas não consigo. Senhor, pastor, eu não consigo dar um passo. Parece que eu estou rodando em círculos. Se for esse ponto da nossa vida, é porque não largamos o cântaro ainda. Então, antes elas tinham essa vida vazia, sem perspectiva. Perspectiva nenhuma. Por mais que tivesse recurso, dinheiro, tudo que elas podiam ter, mas faltava alguma coisa. E agora, eis que aponta-se algo para a vida delas. Então, assim, o que se tem em comum agora também? Todas elas. Eis que nasce uma esperança. O que se tem em comum nas servas de Deus? Que servem a Deus de uma forma admirável. Quando elas se encontram com Jesus, ou quando elas se encontram com o chamado de Deus, eis que nasce uma esperança. Sara foi pela esperança. Rebeca, Raquel, a samaritana. Todas elas tinham em comum, eis que nasceu uma esperança. Nasceu uma esperança na nossa vida. Quando Jesus entra com um propósito divino nele, na nossa vida, agora, queridos, a gente crê. A gente acredita até naquilo que parece aos homens impossível. Vê se não é essa fé que nos sustenta. Vê se não é essa fé que nos faz servir. Vê se não é essa fé que nos faz ter alegria em varrer e limpar um banheiro. Se chegasse uma pessoa aí do mundo que de repente não entendesse, ia falar assim, um bando de maluca para ficar limpando o banheiro aqui, eu não limpo nem na minha casa. Mas não sabe a satisfação que nós temos de estar na casa do Senhor e poder nos sentir útil para o reino dele. Não é? Ou às vezes que de repente você aguenta alguma afronta dentro da sua casa, do seu esposo, às vezes do seu filho, quieta. Aí vai vir um lá de fora e vai falar assim, se fosse eu, desci o barraco. Porque as pessoas lá de fora querem mais ver você com o seu casamento destruído, a sua família destruída. E você fala assim, não, mas ali tem propósito divino. Se tem propósito divino, eu não posso me meter. Eu tenho que me submeter. Quer chorar, quer se sentir triste, é um direito seu, mas aos pés do Senhor. Para de ficar trazendo contenda para dentro da sua casa. Esses dias eu conversei com alguém, a gente não sabe que a gente fala com tanta gente. Queridos, a sua casa, o seu lar tem que ser o melhor lugar para o seu marido querer estar. Eu não estou falando perfeito, não. Eu sou esposa, minha filha está aqui. Discórdia todo mundo tem. Não é? Nós não somos máquinas, né? E não somos iguais. São pessoas diferentes. Mas se você vê sinal de perigo, fogo, o pisca-alerta do Espírito Santo lá, aquele botãozinho vermelho, você vai para o seu quarto. Não deixa a confusão entrar dentro da sua casa. Tenha sabedoria. Então, de imediato, elas tiveram esperança. Olha que lindo isso. Com a esperança é automático, vem um coração imensamente grato pelo chamado. Vê se não segue. Eu tenho esperança naquilo que o Senhor me propôs. Agora meu coração se enche de gratidão. Se o meu coração se enche de gratidão, eu obedeço, mesmo que eu não veja, porque elas não viram. E é interessante que nenhuma dessas mulheres aqui viram o propósito se cumprir em vida. Não é? Promessa de Abraão era algo futuro. A promessa das matriarcas era algo futuro. A samaritana, ela implantou o reino. Um reino que ela não estava vivendo ainda. Olha o que é a esperança de Deus quando entra em nossos corações. Nós servimos a algo que a gente não viu, queridas. Alguém aqui já viu Jesus pessoalmente? Fala comigo. Vocês veem Jesus pela palavra que é pregada, não é? Vocês sentem Jesus pelo Espírito Santo que está dentro de você, não é isso? Mas alguém já viu ele? Por que a gente serve a ele? Olha que lindo isso. Esperança. É fé. Por isso que é uma servidão admirável. Que é uma servidão por aquilo que eu não vi, o retorno. A melhor coisa é servir sem ver o retorno.
Porque senão seria troca. A gente trabalha porque no final do mês eu tenho meu salário, não é isso? Se não tivesse salário, alguém ia acordar cedo, pegar um ônibus cheio, aguentar calor, bafo na nuca aqui no metrô? Alguém ia fazer? Não, a gente serve porque precisa trabalhar. Mas a servidão admirável não, ela serve sem ganhar nada. Ninguém ganha salário. Para quê, né? Nosso salário está pago, a gente tem uma coroa. Uma coroa de vida, de vitória, uma coroa de salvação na nossa vida. Que salário? Quem precisa de salário aqui? O Senhor permite e o Senhor nos deixa servi-lo. E nós amamos servi-lo. É uma servidão admirável por quem Ele é e pelo propósito divino dele na nossa vida. Então, quando nossa esperança vem diante dos nossos olhos, a gente se torna pessoas gratas, obedientes, porque a gente entende que Ele tem algo perfeito para nós, ainda que seja no futuro. A gente pode viver algo novo hoje, sim, mas a nossa esperança é futura. É para o futuro. Então, queridas, a gente serve de graça e serve por amor. E nem sempre vai ser agradável a nossa servidão. Por quê? Vai ter dia que você vai estar servindo na casa do Senhor e uma irmã vai falar alguma coisa que você vai ficar triste. Não é? Às vezes a irmã não está num dia bom. Porque a gente julga muito pela aparência. Às vezes a pessoa vem para a igreja e está chateada também, queridos. A gente não tinha que ter essas coisas dentro da igreja. É o lugar que mais tem que ter. Está todo mundo em transformação. Um monte de lagarta aqui em transformação para virar borboleta. Tem que ter, é assim mesmo. A gente só precisa aprender a lidar, a conviver. Mas nem sempre essa servidão vai ser agradável, porque a gente vai ser testada na nossa servidão. Se realmente a gente está fazendo aquilo ali mesmo por amor, por entrega. Às vezes é uma má impressão de que a pessoa não falou com você, está chateada contigo, tal. Eu vou sair do ministério. É a primeira coisa. Para mim, como pastora, já mostra que não passou no teste. Filha, vai aprender a servir, volta para a fila de trás. Não tem uma fila? Volta para o final da fila, então. Tem que aprender. Aprender a servir. Servir, queridos, é servir mesmo no momento ou no lugar que a gente não se sinta confortável. Existe na Bíblia uma mulher chamada Abigail. Acredito que vocês conhecem. Está em 1 Samuel 25, a partir do verso 3. É interessante, ela como exemplo na nossa vida, a palavra do Senhor diz que o marido dela era muito ruim. Muito ruim mesmo. O nome dele se chamava Nabal. Davi, houve um período que ele estava fugitivo do teu filho, Absalão. E nessa época ele ficava nos desertos da vida, até que ele se encontra com os homens, os valentes de Davi, vocês vão ouvir isso na Bíblia. Ali eles formam um grupo peregrinando para, na verdade, fugindo do rei Saul. O Davi e os valentes de Davi ficam numa caverna ali, e nesse período que eles ficam nessa caverna refugiado, eles precisam de comida, precisam de alimentos. E nesse inteirinho, ele vai com esse grupo protegendo as fazendas circunvizinhas de ladrões, de assaltantes. Ele usa esse grupo dele para poder proteger as fazendas vizinhas e também para poder ter alimentos. Até que um dia ele manda alguns servos seus, alguns desses valentes, vai lá em Nabal e pede a ele um alimento para ajudar o nosso grupo. E Nabal, totalmente grosso, avarento, ele não manda o recurso para o rei, ainda manda muitas afrontas. E fala para ele que não vai mandar nada. Ia deixar ele desprovido de alimento e os homens dele também. Davi, quando ele recebe aquele relatório de que eles não seriam ajudados, ele se sente injustiçado, porque várias foram as vezes que ele ajudou a Nabal nas suas fazendas contra os lobos,
os bandidos, de serem saqueados, e Nabal foi injusto para com ele. O plano de Davi era dissipar toda a família de Nabal. Toda. Essa notícia chega ao ouvido de Abigail, esposa de Nabal. A palavra do Senhor diz que ela era muito bonita e ela era muito temente a Deus. Quando ela ouve e vê o que o marido dela fez, ela por trás, ela cria uma situação para mandar os alimentos para Davi. E é interessante que a passagem ela é muito grande, eu já estou quase acabando, senão eu vou prender vocês demais aqui. A palavra do Senhor diz que Abigail servia ao seu marido. Abigail ela já era serva de um marido totalmente sem escrúpulos. Totalmente sem escrúpulos. Para você ver a injustiça que ele fez com Davi. Ela era serva dele, ela pega, preocupada, ela vai lá a Davi, envia os servos, e ali ela humildemente, ela chega a Davi, ela pede perdão no nome do marido dela, por aquilo que ele tinha feito, negado comida a ele, ao seu exército, e tudo aquilo. E tem um versículo em especial, eu anotei ele aqui, versículo 31, eu vou ler só ele para você, 1 Samuel 25, no versículo 31, ela fala assim para Davi: então, não se perturbará o meu senhor, nem sofrerá com remorso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Yahvé te abençoar, lembra-te da tua serva. Ou seja, ela vira para Davi, ela pede perdão a ele pela estupidez do seu marido. E ela fala para ele assim: olha, eu vim aqui para que o Senhor não venha exterminar minha casa, minha família. Peço perdão pela afronta do meu marido. Mas lembra-te, lá na frente, quando você estiver orando ao seu Senhor, do que a tua serva fez, para que você não derrame sangue da minha família. Blá, blá, blá. Ela se humilha perante o rei. E ela se prostra o rosto em serva. Sabe por quê? Ela já mostra aqui para Davi que ela é uma serva. E quem é serva, ela não é serva pelo ambiente ou pelo momento. Ela é serva e pronto. Ela se mostrou a ser serva para Davi, um homem que, segundo o coração de Deus, um rei, né, que tinha um propósito divino. Mas ela também viu o propósito divino na vida do marido dela. Querida, é muito difícil. Ver o propósito divino na vida de Davi é fácil. Davi foi ungido como rei, ainda que não estivesse reinando aqui. Ver propósito divino nas coisas boas é fácil. Eu quero ver você ver propósito divino no seu marido alcoólatra. Seu marido drogado, agressivo, violento. Ora a Deus, meu filho, para Deus te dar essa direção aí. Servir a Davi é mole, ela servia a Nabal. Quem é serva é serva. O que nós precisamos entender hoje, que a gente precisa pedir isso ao Senhor: Senhor, eu preciso ter uma servidão admirável. Se o meu coração for um coração de serva, eu posso fazer do que uma situação ruim, contrária, ela vire um propósito divino. O problema é que às vezes a gente quer ficar lutando contra o propósito divino. A gente precisa entender que Deus está no negócio. Deus estava tanto na vida de Abigail, que do momento em que aconteceu isso com o marido dela, a palavra do Senhor vai dizer que não demorou muito quando ela chega em casa, Deus se agradou do coração dela. A forma que ela reagiu. Sabe o que aconteceu, queridos? O marido dela morreu. O marido dela morreu e esse aqui pelo qual ela se humilhou e se prostrou, tomou ela como esposa. Ela saiu de uma mulher que estava sendo humilhada, afrontada, envergonhada com aquele marido sem escrúpulo nenhum, a ser a esposa do rei. Porque Deus estava aqui no negócio. Não era ela que estava brigando com o marido dela. Às vezes a gente quer tomar as coisas no braço. E depois a gente ainda fala que foi direção de Deus. Tenha certeza se realmente foi direção de Deus. Porque se for direção de Deus, as coisas vão dar certo. Lógico que Deus não vai matar seu marido, né?
Não sei. Não sei. Não sei. Ninguém quer não, né? Que o marido morra aqui não, né? A gente ora. Não vou morar para isso. Ele vai morrer para o mundo e viver para Deus. Vocês não deixam eu terminar? Vocês não deixaram eu terminar? Então, queridos, é assim mesmo. Por quê? O que eu estou falando para vocês, eu estou explicando, é que vocês não têm que ficar brigando toda hora no braço, tá? Se você tem a ciência que Deus tem propósito na sua vida, na sua casa, na sua família, você precisa ser mais mansa, mais humilde, pedir mais direção a Deus, falar menos. A palavra diz que nós temos que ser breve no ouvir, tardio no falar e no se irá, eu nunca lembro a ordem. Eu sei que é assim, ouvir mais, falar menos e guardar o coração, pronto. E guardar o coração. E às vezes a gente quer ficar atropelando tudo. Então elas tinham tudo isso em comum. Abigail serviu, seja no homem ruim ao rei, e ela foi honrada por Deus, porque quem vai honrar a nossa fé é Deus. Por quê? Porque Ele é o dono do propósito. Ele é o dono da terra. Ele é o dono de tudo, querido. Não adianta. Você ficar brigando com o propósito, está brigando com Deus. Então, vamos concluir. Quando eu tenho uma servidão admirável, a palavra está tão boa que a Lia já até dormiu. Quando eu tenho uma servidão admirável. Então, a servidão admirável é quando, ao me encontrar com Jesus e o propósito dele, quando eu me encontro com ele, o propósito dele, eu largo o pecado. Esse largar aqui, ele é para santificação. Por quê? Porque se eu não largo o pecado, eu não me santifico. Se eu não me santifico, eu não vejo a Deus e nem o propósito dele. Eu não consigo ver Deus, pastor. Eu não consigo ouvir. Eu não entendo. Claro, eu não largo o pecado. O pecado, ele não deixa você se santificar. A palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Você não vê a Deus e não entende o propósito dele. Então, eu largo o pecado, eu largo o cântaro. O cântaro é o passado. Eu abro mão de algumas coisas do passado que só me faziam mal, e às vezes eu fico querendo trazer ele para o meu presente, eu não consigo servir a Deus direito. Se é para largar, é para largar. Largou, é largou mesmo. Abro mão de mim, dos meus orgulhos e dos meus preconceitos. Por quê? Eu preciso abrir mão disso tudo. Porque servir com admiração não é fácil. Porque na sua servidão, por mais que você faça de bom coração, com boa intenção, e boa intenção que só o Senhor conhece, o nosso coração, não adianta fazer para os outros ver, tá? Tem gente também servindo para os outros ver. Tem que servir para Deus ver. Então, quando eu faço essa servidão admirável, algumas vezes, não sempre, nós seremos acusadas. Quantas das vezes aquelas que servem são chamadas de puxa-saco do pastor? Quantas vezes aquelas que estão na igreja querem trabalhar, querem fazer alguma coisa? Vive na igreja, não é? Quantas vezes aquela que está dentro de casa, às vezes precisa passar algo e não quer passar por cima do seu esposo, aguarda uma decisão dele, alguma coisa, aí vai falar com uma amiga na rua, deixa de ser trouxa, marido não manda em você. Acusação. Querendo fazer você e seu marido ficar em casa em pé de guerra. Isso é do diabo, tá, gente? Isso não é de Deus. Deus não vai trazer para o seu relacionamento nada que vai trazer divisão entre você e seu esposo. Toma cuidado com isso. Então, como eu tenho essa servidão admirável, eu preciso abrir mão de muita coisa. Principalmente do meu eu, do meu orgulho. Porque nós vamos ser também na nossa servidão todos os dias, tanto cobradas como julgadas. Mas entenda uma coisa de uma vez por todas para a gente fechar. Mas não deixa de servir. Não deixa de servir. Não deixa de servir por causa dos outros. Não deixa de servir por causa de limitações. Seja no pouco.
Teve uma pessoa que conversou comigo que queria muito trabalhar na escolinha, não sei o que, mas não tinha tempo. Eu falei, querida, se você der uma quarta-feira no mês para o Senhor, que não está dando para a gente, está dando para o Senhor, você já serviu. Não se preocupe em fazer muitos trabalhos, muitas coisas, porque não é muitas coisas que se faz na igreja que vai nos qualificar como aquelas que servem a Deus. Tem muita gente que faz um monte de coisa para a igreja, mas Deus não está recebendo nada. Nada. Dá para entender? Não é o muito fazer, é a qualidade do que se faz, é a intenção do que se faz. Às vezes a pessoa está na cantina, está na escolinha, está não sei aonde, está na rede de mulheres, está não sei o quê, está na intercessão, não sei o quê, mas aí está fazendo fofoca, está mentindo, está fazendo intriga, está não sei o quê. Essa servidão é nula. Ela está fazendo para o ser humano ver, mas Deus já não vê há muito tempo. Aí, às vezes, a pessoa de humilde vai lá, trabalha o mês inteiro, trabalha o mês inteiro, chega um dia cansado do trabalho e vai lá na escolinha olhar as crianças. E só ela e Deus sabe o quão é difícil para ela fazer aquilo ali. Então, dá para entender a diferença de uma admirável servidão? Então, não deixa que nada te atrapalhe, queridas. Essa servidão, sim, ela é satisfatória para a nossa vida, para a edificação da nossa fé, para nosso crescimento e principalmente para o crescimento do reino de Deus, o qual Jesus veio implantar aqui na terra, o qual Jesus veio para trazer. Então, um dia vai ter uma reunião em alguma casa, ô irmã, quer ajuda aí? Leva um cafezinho. Posso levar um Nescau? Está servindo. Entendeu? Quer que eu te ajude a arrumar aí? Diaconisa Priscila, existe um grupo da rede de mulheres, pode me colocar na equipe aí para ajudar na ornamentação? Eu falo isso direto com as mulheres. Ninguém fica na igreja falando que está ociosa, está com tédio, porque não tem o que fazer, porque sempre tem o que fazer. Uma vez eu botei no grupo, né? Mas nesse dia não colou muito bem não, né, dona Dilma? Porque não veio ninguém. Eu falei assim, tem alguma mulher em casa ociosa, com tédio, queira vir na igreja fazer alguma coisa? Quem lembra disso aí que eu botei? Mas ninguém estava com tédio nesse dia, que só veio eu, a diaconisa Dilma e a diaconisa Priscila. Mas, assim, não é falta do que trabalhar. Tem, sempre vai ter. Então, a obra precisa de você e você precisa da obra. Amém? A obra precisa de você e você precisa da obra. Porque nós somos muito mais edificados. A gente pensa que não, mas é a gente que cresce. Tá? Eu aprendi a administrar trabalhando na obra. Administrar, que eu digo igreja, né? Coisas da igreja. Se eu não tivesse a obra, eu não saberia. Porque é no dia a dia que a gente vai aprendendo. Tem irmãs aí que não sabem cortar as coisas direito, não vou falar nomes. Uma vez a gente fazendo nos bastidores do Transforme-se, não foi? A diaconisa Priscila mandou um monte de material de corte para casa. Que furada. Para algumas irmãs. Para cortar borboleta, não foi? Gente, no Transforme-se que passou, só deu borboleta aqui. Porque o tema foi transformação. Quando chegaram com aqueles cortes todos, com a diaconisa Priscila Araújo, que é professora e perfeccionista, ela quase teve um infarto. Que ela falou, gente, então, picotaram o negócio, não cortaram. As borboletas estavam tudo torta, assim, ó. Ela teve que pegar uma a uma para ajeitar, ou seja, um trabalho que... Sabe por quê, querido? Olha, a igreja a gente aprende até a cortar. Aí fica uma ensinando a outra, a gente aprende, e é assim. Não deixamos de dar, mas a gente só ensinou a fazer, na servidão, a gente tem essa oportunidade de aprender umas com as outras. Então, é muito bom ser serva, né? Coloca um louvor aí para a gente orar, para a gente poder partir lá para a mesa. Acredito que vai demorar um tempinho da gente fazer chá, tá? Eu tinha colocado esse chá como o primeiro do ano, mas agora eu não sei mais por causa da algumas normas que estão vindo aí de aglomeração. Eu não sei mais. A gente vai continuar fazendo nossas reuniões às terças-feiras, por enquanto sem limitar espaço, porque já vem poucas mesmo, mas no chá vai ser mais limitado, porque normalmente o chá enche mais. Tá? Então, eu não sei quando vai ser o nosso próximo chá. Então, aproveite bastante hoje. E ore, né, para que essa situação passe logo. Vamos ficar de pé, mulheres?
servas do Senhor. Nós temos o canal da Igreja Novo Tempo, você que está nos visitando. Procure a gente lá no canal para a gente poder divulgar. Quanto mais você divulga o canal, esse vídeo de hoje eu pedi para ser gravado. Eu não tenho o hábito de gravar as redes e nem o Chá Rosa. Hoje eu gravei porque tem muito tempo que eu não coloco palavras no Mulheres Adornadas, que é o canal da igreja. Aí eu pedi para o irmão Arilton gravar hoje, para a gente ter um conteúdo lá. Mas a partir da semana que vem nós vamos retomar o canal com o quadro Mulheres Adornadas. Eu vou estar convidando algumas mulheres aqui para estar palestrando comigo no canal. E também o de testemunho, a diaconisa Priscila também vai estar chamando pessoas. Eu e o pastor João vamos dar o nosso testemunho já. Nós somos as próximas pessoas a dar o nosso testemunho no Ponto Conversão, que é do canal da igreja também. Ajuda a gente divulgando, porque se a pandemia retomar da forma que estava, que a igreja teve que fechar as portas, tudo isso, esse canal precisa ir para frente. Senão essa porta se fecha. Amém? Então, hoje já vai ser colocado no Mulheres Adornadas essa palavra de hoje. E semana que vem a gente já vai começar a postar vídeos novos lá. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Fala você com Deus, avalie a sua servidão. Avalie como você tem sido se colocado diante do propósito divino do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o ministério na igreja também. Faça uma avaliação do tempo em que você foi chamada por Deus, o que você tem sido desenvolvida nesse chamado. Se você tem crescido, se você tem amadurecido, o que você tem agregado para o reino, o que você tem agregado para a sua família através desse chamado, porque tem mulheres que são chamadas por Deus, mas elas não agregam em nada nas pessoas que estão próximas a elas. Às vezes você vai conversar com os maridos, eles falam assim: pastora, a minha mulher é uma bênção na igreja. Ela levanta a mão, dá glória a Deus, é irmão querido, é babá. Chega em casa, ela chama a gente de capeta. Chega em casa, ela é o cão. Que servidão é essa? Uma servidão que só mostra para aqueles que estão longe, mas os que estão perto não conhecem. Às vezes você não é uma boa serva no seu trabalho. Você recebe para aquilo ali, mas você precisa fazer aquilo com alegria. Que servidão é essa? Nossa servidão precisa ser modelo. Modelo para o Senhor que nos chamou. Modelo para aquele que está próximo de nós. Modelo pela excelência do serviço ao qual Ele chamou. Queridos, Deus vai chamar uns para limpar, uns para pregar, uns para orar. Não importa a forma, o que Deus te chamou, mas faça com alegria, com excelência. Sirva no chamado do seu esposo, sirva no chamado dos seus filhos, sirva no chamado ministerial, sirva cuidando da igreja, zelando pela igreja, sirva cuidando da sua família. Onde você tiver a certeza que o Senhor está presente, e hoje Ele é presente na nossa vida todos os dias, você precisa fazer algo excelente. Onde tem Jesus, tem uma servidão admirável. Onde há propósito divino, tem que ter uma servidão admirável. Onde há cura de Deus, tem que ter uma servidão admirável. Você entrou por essas portas, esse lugar, casa de oração. Tem que ter uma servidão admirável nesse lugar. Meu Deus. Meu xaramanai, ela xaramanai, ela xaramanai. Meu Pai. O Senhor há de ter um propósito na vida de cada uma de nós que está aqui nessa noite. O Senhor tem um propósito divino na vida de cada mulher que o Senhor trouxe para esse lugar nessa noite. O convite foi aberto para a igreja, para fora, mas o Senhor escolheu essas que estão aqui.
Muitas foram chamadas, mas elas escolheram estar aqui. Poderiam estar em outro lugar, talvez ouvindo uma palavra até mais doce, mais suave, que massageie o ego delas. Ou na internet, ou em qualquer lugar, mas elas escolheram estar aqui, porque elas foram chamadas para ser servas. Chamadas para uma servidão, não qualquer servidão. Não qualquer servidão, uma servidão que é admirável por ti. Uma servidão louvável, uma servidão que te agrada, uma servidão que te recebe na sua casa, uma servidão que te dá de comer, uma servidão que limpa a sua casa, uma servidão que cuida dos teus servos, uma servidão que leva os seus profetas a divulgarem a palavra. Uma servidão que coloca nossos filhos no seu propósito. Uma servidão que coloca nossos maridos no seu propósito. Uma servidão que faz com que a fúria seja dissipada e a harmonia e a união ela seja instalada dentro da nossa casa. Essa é a servidão. Essas aqui foram chamadas para essa servidão. Pode ser que doa. Pode ser que precisamos ser quebradas. Porque vai haver momentos que a gente não vai querer servir. Vai haver momentos que a gente não vai querer abrir mão. Vai haver momentos que a gente vai querer brigar, gritar, lutar, espernear, dar nossa opinião, nosso achismo. Mas o Senhor está nos ensinando a ser servas. Porque o Senhor está procurando servos. O Senhor está procurando, Senhor. O Senhor fala isso comigo já há um tempo. O Senhor está procurando os servos do campo. O campo está pronto, mas cadê os servos do campo? Para cuidar desse campo. Nos ajude, Senhor, a cada dia fazermos parte desse propósito lindo, desse projeto lindo, que o Senhor confiou a cada uma de nós, Pai. Toma nossas mentes, toma nossos corações, toma nossas famílias. Que a Tua graça invada cada lar aqui representado, a vida dos seus esposos, a vida dos seus filhos. Que seja um tempo em que nós possamos fazer uma convocação em massa, para que muitos possam entrar para esse reino pelo qual o Senhor nos confiou a servir, Pai. Aqueles que estão afastados da Tua presença, nossos filhos, nossos esposos, que o Senhor traga de volta, Pai. Traga de volta para junto conosco, somar nesse lugar e fazer parte desse projeto lindo que o Senhor tem para o reino de Deus, o crescimento do reino de Deus, Pai. Assim nós oramos nessa tarde, agradecendo pela rica oportunidade de ser ministrada pela Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas, querido. Deus abençoe vocês.